Olá, então dando continuidade a este curso de atualização em nefrologia, eu sou Luiz Yu, eu sou professor associado de nefrologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e hoje nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre um tema que é bastante comum, que certamente todos vocês se deparam no dia a dia, que é hipertensão arterial. Nós vamos falar sobre fazer uma análise crítica dos consensos de hipertensão arterial. Por que esse tema é atual? Porque no final de 2013 saiu o último consenso americano de hipertensão arterial e que grande parte dos consensos brasileiros são baseados. Portanto, há um consenso muito recente, liberado em 2013, e publicado no início de 2014, e que nós vamos analisar criticamente e mostrar para vocês quais são as grandes modificações que este consenso trouxe no manuseio de hipertensão arterial. Este consenso é diferente dos consensos anteriores e parte dessas diferenças eu vou tentar mostrar nos próximos minutos para vocês. Então, continuando, só para lembrar o que é um consenso, ou uma diretriz, né? Uma diretriz clínica nada mais é do que uma revisão sistemática desenvolvida sob a forma de um conjunto de normas e algoritmos elaborados a partir de evidências científicas para auxiliar a decisão do médico na condução de condições clínicas específicas, quer seja no diagnóstico ou no tratamento ou na terapêutica desta situação clínica. Para você elaborar diretrizes ou consensos, é importante que esta patologia ou esta doença seja uma doença de alta prevalência, para que todo esforço técnico de redação da diretriz possa ter um impacto grande populacional. Ela, em geral, precisa ser uma condição universal em que as diversas especialidades médicas possam ter uma abordagem multiprofissional que amplie o espectro de pacientes suscetíveis à intervenção. Esta condição deve ser de alta morbidade para que o impacto populacional se traduza em ganhos de saúde pública. E essas recomendações dessas diretrizes ou desses consensos devem ser ligados à evidência científica robusta. Só para lembrar, diversas diretrizes sobre hipertensão arterial já foram publicadas. Em 2003 saiu o 7º Joint National Report, que nós conhecemos como Joint, é o 7º Joint, que é publicado em 2003. Depois disso nós tivemos em 2007 as diretrizes europeias do manuseio de hipertensão arterial. Em 2010 nós tivemos a diretriz brasileira de hipertensão, que foi a 6ª diretriz brasileira de hipertensão arterial, publicada em 2010, que encontra-se em vigor até o momento em que grande parte dos clínicos, cardiologistas, nefrologistas se baseiam a sua prática. E em 2011 saiu na Grã-Bretanha uma outra diretriz sobre hipertensão arterial. Só para lembrar, essas diretrizes e esses consensos se baseiam em diversos estudos publicados, estudos científicos, e que vão desde estudos clínicos randomizados, que são os melhores tipos de estudos, principalmente os estudos controlados, randomizados, as revisões sistemáticas e as meta-análises, em que são estudos de melhor qualidade e que a chance de viés é menor. Depois disso, nós temos os estudos de coorte, os estudos de caso-controle ou estudos transversais, em que a possibilidade de desvios e de viés é maior. Finalmente, nós temos ainda os estudos de casos e os estudos experimentais, estudos in vitro, em que a relevância clínica certamente é menor. Então, todos esses estudos são utilizados na elaboração de diretrizes e consensos de doenças. Recentemente, a Sociedade Europeia de Cardiologia e de Hipertensão publicaram um último consenso, uma última diretriz em 2013, e nos Estados Unidos esse comitê associado publicou o seu 8º consenso sobre hipertensão arterial,
publicada recentemente. O interesse deste tema, e por isso nós estamos falando sobre essa diretriz neste curso de atualização, é em decorrência desta publicação que modifica substancialmente alguns parâmetros, alguns paradigmas no manuseio da hipertensão arterial, e é por isso que nós trouxemos esse tema para discussão, para apresentação para vocês. Existem algumas diferenças entre esta última diretriz, que é o 8º joint, em comparação ao 7º e outras diretrizes que foram elaboradas sobre hipertensão arterial. As diretrizes anteriores faziam uma revisão não sistemática da literatura. Este último consenso, o 8º joint, se baseou quase que exclusivamente em estudos controlados randomizados e fizeram uma revisão desses estudos. Portanto, são os estudos de melhor qualidade científica e esse último joint se baseou nestes estudos controlados randomizados. O 7º joint, as diretrizes anteriores, procuravam ser amplas e tentavam estabelecer, inclusive, definições de hipertensão e pré-hipertensão arterial, o que este último consenso não se ateve, não procurou definir o que era hipertensão arterial. Além disso, as diretrizes anteriores buscavam o tratamento diferenciado para hipertensão arterial em algumas situações clínicas, como em diabéticos, pacientes portadores de doença renal crônica, o que não aconteceu neste último joint. Além disso, as modificações de estilo de vida, o tratamento não farmacológico, era baseado na literatura e opinião. Desta vez, neste último consenso, essas modificações do estilo de vida foram baseadas apenas em evidências científicas. Nos consensos anteriores, havia uma recomendação de se utilizar qualquer uma das 5 classes de drogas mais utilizadas no tratamento de hipertensão arterial. Entretanto, preconizava-se seu uso inicial com tiazídicos, começar o tratamento dos hipertensos que necessitavam de drogas com os diuréticos tiazídicos, o que deixou de ser feito pelo esse último consenso. Tudo isso nós vamos voltar em mais detalhe nos próximos minutos. Além disso, as diretrizes anteriores eram mais ambiciosas, tinham um escopo amplo e procuravam discutir desde métodos, avaliação clínica, discutir hipertensão secundária, a aderência ao tratamento, hipertensão resistente e o tratamento de hipertensão em subpopulações, o que não foi feito neste último consenso. Este último consenso não se restringiu ao tratamento de hipertensão arterial primária e se baseou exclusivamente em estudos controlados randomizados e, portanto, o seu foco dessa vez foi bastante limitado. Os consensos anteriores eram patrocinados por um órgão governamental americano, com patrocínio de diversas agências e organizações, sociedades de especialidades. Diferentemente desta vez, foi feito um painel de especialistas de algumas especialidades, sem patrocínio oficial, e este consenso que se originou deste comitê foi submetido como uma publicação regular numa revista. E foi assim que foi feito este consenso, essa diretriz foi submetida para publicação como um artigo original e passou, portanto, pelo crivo dos revisores. Então, essas são algumas das diferenças entre o 8º consenso americano, o 8º joint, em comparação aos anteriores, especificamente em relação ao 7º joint. Muito bom. Como eu disse, nesse último consenso, o 8º joint, os especialistas utilizaram basicamente a evidência de qualidade alta, que são os estudos controlados randomizados. Utilizaram alguns estudos controlados com uma limitação, mas ainda com qualidade moderada. E procuraram utilizar, da mesma maneira que os consensos anteriores, o grau de recomendação baseado nessas evidências. Ela podia ser uma recomendação forte, o grau A, uma recomendação grau B, que seria uma recomendação moderada, ou uma recomendação fraca, C, e assim sucessivamente. Vamos falar um pouquinho de hipertensão arterial antes de entrar propriamente nesses consensos.
Nós sabemos, e são dados oficiais brasileiros, que a doença cardiovascular é uma importante causa de mortalidade no Brasil ainda. Cerca de 30% das mortes são causadas por doença cardiovascular, e aqui a gente pode observar que a hipertensão arterial é um desses fatores, é uma das causas de doença cardiovascular, é um fator importante, determinante de mortalidade cardiovascular. Aqui são dados, em verde aqui nós observamos, são dados do Brasil como um todo, que a mortalidade ao longo dos últimos anos por doença cardiovascular vem declinando, vem se reduzindo. Entretanto, em algumas regiões do país, como no Nordeste ou no Norte, ainda permanece estável e até vem aumentando nos últimos anos. Vamos discutir um pouquinho as diferenças entre as diretrizes em relação a esta última diretriz americana, que modifica alguns pontos importantes no manuseio da hipertensão arterial. Em relação às medidas do consultório da pressão arterial e uso de mapa e medida residencial da pressão arterial. Pode-se observar aqui, isso aqui são recomendações da última diretriz brasileira, que é a 6ª Diretriz Brasileira de Hipertensão, publicada em 2010, que está em vigor no país. Qual é o fluxograma para o diagnóstico de hipertensão arterial recomendado por essa diretriz? Então, numa primeira visita médica no consultório, deve-se medir a pressão arterial, fazer-se anamnese, exame físico, procedimento de rotina para nós médicos. Constatada uma hipertensão arterial elevada e com repercussão em órgão-alvo, isso se caracteriza uma urgência ou uma emergência hipertensiva, e esse doente deve ser referido a um pronto-socorro, a um hospital. Entretanto, em se constatando uma pressão arterial não muito elevada, sem repercussão em órgão-alvo, e que não há um risco cardiovascular muito alto na história do paciente, história familiar, fatores associados como obesidade, síndrome metabólica, enfim. Então, uma hipertensão arterial leve, sem um risco cardiovascular muito alto, esse paciente ele não deve ser taxado ainda como hipertenso. E nesse caso, se a pressão se situa entre 140 até 179 ou de 90 a 109 de diastólica, pode se tratar de um hipertenso estágio 1 ou 2, e em tendo um risco cardiovascular baixo, esse paciente pode ser referido para uma nova avaliação num prazo máximo de 2 meses, né? E quando ele viria então por uma terceira visita. Nessa terceira visita, se a pressão se mantiver normal, ele é um normotenso, ele não é um hipertenso. Se essa pressão for maior do que 140 por 90, ele é um hipertenso, e então toda a investigação dessa hipertensão deve continuar. Há uma outra opção nessa segunda visita, em se tratando de hipertenso estágio 1 ou 2, ao invés de se esperar uma terceira visita, pode ser considerada a medida arterial ambulatorial da pressão arterial, e se essa pressão arterial neste mapa for menor que 130 por 85 na sua pressão de vigília, isto é hipertensão do avental branco, ou seja, o paciente estava hipertenso nessa visita, na presença do médico, entretanto, ele é normotenso medido pelo mapa. Portanto, se trata de hipertensão do avental branco, o paciente provavelmente ficou estressado nessa visita médica. Se no mapa a pressão de 24 horas for maior que 125, a sistólica ou a diastólica maior do que 75, esse paciente é um hipertenso e, portanto, toda a investigação começa nesse ponto. Há uma outra possibilidade nessa segunda visita, se você diagnosticar que o paciente é um estágio 1 ou 2, com risco cardiovascular baixo ou médio, que é solicitar a medida residencial da pressão arterial. Faça o controle da medida residencial da pressão arterial. Se essa pressão arterial for menor que 130 por 85, portanto, trata-se de um hipertenso do avental branco. Ele é normotenso, mas ele estava hipertenso nessa segunda consulta. Se a pressão for maior que 130 por 85, é fácil o diagnóstico de hipertensão arterial baseada na medida residencial da pressão arterial. Então, esse é o fluxograma para o diagnóstico de hipertensão arterial preconizado pela 6ª Diretriz Brasileira de Hipertensão, que continua em vigor até o momento, uma vez que o próximo consenso de hipertensão arterial não foi elaborado ainda.
Lembrando que os objetivos da avaliação clínica e laboratorial do paciente que chega ao consultório é confirmar o diagnóstico de hipertensão arterial, conforme o fluxograma que nós acabamos de descrever, identificar fatores de risco para doenças cardiovasculares, pesquisar lesões em órgãos-alvo clinicamente ou subclínicos, pesquisar a presença de outras doenças associadas, estratificar o risco cardiovascular global, avaliar indícios do diagnóstico de hipertensão arterial secundária. Então, são todos esses os objetivos que nós procuramos estabelecer numa consulta clínica desses pacientes. Existem alguns exames que são preconizados pela diretriz atual de hipertensão arterial. Esses são os exames de rotina que devem ser solicitados a todos os pacientes hipertensos: exame de urina, potássio, creatina plasmática, glicemia de jejum, colesterol total, HDL, os triglicérides, o nível de ácido úrico plasmático e um eletrocardiograma convencional. São todos os exames preconizados que devem ser solicitados numa avaliação inicial desses pacientes hipertensos. Lembrando aqui que nós podemos ter a seguinte situação quando se utiliza o mapa. Os pacientes chegam e têm uma pressão acima de 140/90 medida no consultório. Então, se nós ficarmos em dúvida se ele de fato se trata de um hipertenso, nós podemos solicitar a monitorização ambulatorial da pressão arterial, o MAPA, e nessas circunstâncias nós podemos ter, se o paciente tiver uma pressão arterial no mapa menor que 135/85 e na medida do consultório de 140/90, trata-se, portanto, de hipertenso do avental branco, não é? Que não justifica um tratamento, uma vez que se trata de uma situação de estresse. Se a pressão arterial no mapa for maior que 135/85 e a medida do consultório for maior que 140/90, portanto, trata-se de hipertenso verdadeiro, e aqui iniciamos toda a investigação que o hipertenso deve ser submetido. Se a medida da pressão arterial estava elevada no consultório e a pressão arterial estava normal, portanto aqui ele tinha uma pressão elevada e ele estava normal, na verdade esse paciente tem uma normotensão do avental branco. Ele estava hipertenso no consultório, mas a medida da pressão arterial no mapa era normal. Ok? É importante lembrar que as diretrizes norte-americanas não utilizam o mapa para o diagnóstico, para o manuseio do paciente. Entretanto, as diretrizes europeias definem alguns critérios para a utilização do mapa. Por exemplo, quando se encontra uma grande variabilidade entre as medidas de pressão arterial, entre as consultas, ou mesmo entre os valores medidos no consultório, pode ser uma indicação de utilização, de solicitação de mapa para a medida da pressão arterial. Ou pacientes que são hipertensos, que têm um risco cardiovascular baixo, pode ser solicitado mapa para a definição do diagnóstico de acordo com as diretrizes europeias. Segundo a diretriz britânica de 2011, se a pressão arterial for maior que 140/90, repita a medida em uma segunda consulta. Se for substancialmente diferente, repita em uma terceira, à semelhança do que a diretriz brasileira, a sexta diretriz brasileira, preconiza. Entretanto, se a pressão arterial for consistentemente acima de 140/90, faça um mapa para confirmar o diagnóstico, porque isso melhora a acurácia do diagnóstico e mostra ser custo-efetivo, portanto, gera economia para o sistema de saúde. Agora, se a pressão arterial for maior que 180/110, não há dúvidas, não há necessidade de expedir o mapa, deve-se iniciar o tratamento antihipertensivo imediatamente. Quanto aos valores de normalidade, quais são as diferenças entre as diretrizes? Esta é a tabela em que mostra os valores de normalidade da pressão arterial segundo a sexta diretriz brasileira de hipertensão arterial, que encontra-se em vigor. Divide-se a pressão arterial normal em ótimo, normal e limítrofe de acordo com esses valores de pressão sistólica ou esses valores de pressão diastólica. Acima de 140/90, nós classificamos o indivíduo como hipertenso. Entre 140 até 159 de pressão sistólica ou de 90 até 99 de pressão diastólica, isso nós classificamos como estágio 1.
Estágio 2 vai de 160 a 179 de sistólica, de 100 a 109 de pressão diastólica, e acima de 180 por 110 nós temos hipertensão estágio 3. Denomina-se hipertensão arterial sistólica isolada quando há um aumento da pressão sistólica acima de 140 nesta diretriz e a pressão diastólica é normal, abaixo de 90. Isso caracteriza hipertensão arterial sistólica. Isto é a classificação da pressão arterial em vigor, de acordo com a 6ª diretriz brasileira, que é a última diretriz elaborada no país. Por que interessa dividir a pressão arterial normal em categorias? Normal, ótima, normal e limítrofe. Esse estudo de Framingham, que é um estudo longitudinal e que avaliou a ocorrência de hipertensão arterial 4 anos após, nesta população, dividida entre menores de 64 anos até 35 anos e pacientes acima de 65 anos até 94 anos. Eles eram normotensos e tinham sua pressão arterial caracterizada como ótima, normal ou normal alta ou limítrofe. Vejam a taxa de hipertensão arterial 4 anos depois. Aqueles que tinham uma pressão arterial normal, alta ou limítrofe desenvolviam uma taxa de hipertensão arterial 4 anos depois muito maior do que nos outros grupos, e o mesmo ocorreu para aqueles pacientes acima de 65 anos. Portanto, essa divisão da pressão arterial normal tem um interesse devido à maior ocorrência ou incidência de hipertensão arterial, dependendo da faixa etária. Tanto é verdade que nós sabemos que a mortalidade por acidente vascular cerebral guarda uma correlação em todas as faixas etárias. Aqui vocês estão vendo os diferentes grupos etários, e aqui a pressão arterial sistólica e aqui a mortalidade por acidente vascular cerebral. Quanto maior a pressão arterial sistólica, maior a mortalidade por acidente vascular cerebral, isso em qualquer faixa etária. E o mesmo é válido para a pressão arterial diastólica. Quanto maior a pressão arterial diastólica, maior a mortalidade por acidente vascular cerebral em todos os grupos etários. Portanto, há uma correlação entre mortalidade e o nível de pressão arterial. Da mesma maneira, a ocorrência de doença renal crônica terminal, em que os pacientes evoluem para a diálise, também guarda uma relação com a pressão arterial sistólica. Vejam aqui a percentagem de pacientes que desenvolveram doença renal terminal e o nível de pressão arterial sistólica. Quanto maior a pressão arterial sistólica, maior foi o percentual de pacientes que desenvolveram doença renal crônica terminal. Aqui a diferença dessa tabela que a diretriz brasileira se utiliza, assim como a diretriz europeia, em comparação com a diretriz americana. Vejam que a diretriz brasileira classifica os pacientes normotensos em ótima, normal, limítrofe ou normal alta, enquanto que a classificação norte-americana divide apenas em 2 categorias, normal ou pré-hipertensão, aqueles que têm esses níveis de pressão ainda consideradas normais, mas um pouco mais elevadas. E, diferentemente da diretriz brasileira e europeia, que divide a hipertensão em 3 estágios, de acordo com o nível da pressão arterial, a classificação norte-americana divide apenas em 2 estágios, 1 até 159 por 99, e a partir de 160 por 109, isso já é estágio 2. E a hipertensão arterial sistólica isolada, ela é igual nas 2 classificações, tanto a americana quanto a europeia e a brasileira. Na MAPA, é conveniente lembrar que na MAPA, na monitorização ambulatorial da pressão arterial, os níveis considerados normais são diferentes. Então, se considera hipertensão arterial quando a pressão média de 24 horas for maior do que 130 por 80, maior ou igual a 130 por 80, a pressão arterial de vigília for maior que 140, maior ou igual a 140 por 85, e durante o sono, quando essa pressão arterial for maior ou igual a 120 por 70. Então, os valores, é bom lembrar, os valores considerados para o diagnóstico de hipertensão arterial na MAPA é diferente da medida isolada da pressão arterial, assim como diferentemente da medida residencial da pressão arterial.
Esse oitavo joint, esse último joint americano, faz apenas 9 recomendações. A primeira recomendação do oitavo joint sobre hipertensão arterial, publicado em 2013, a primeira recomendação diz o seguinte, que na população com idade acima de 60 anos, maior ou igual a 60 anos, iniciar o tratamento farmacológico se a pressão arterial sistólica maior ou igual a 150 milímetros de mercúrio ou a pressão diastólica maior ou igual a 90 e tratar para uma pressão-alvo abaixo destes níveis. Aqui é uma primeira grande diferença, que o alvo de pressão arterial nas diretrizes anteriores, seja americanas ou europeias, era uma pressão sistólica de 140 milímetros de mercúrio, a diastólica era 90 mesmo. Mas aqui é uma grande diferença em que o alvo de pressão arterial sistólica passou para 150 ao invés de 140. Isso tem um impacto na hora em que nós vamos tratar os nossos pacientes. Então essa é a primeira recomendação desta última diretriz americana. Lembrar que não basta medir a pressão arterial para decidirmos se vamos tratar medicamentosamente ou não esses pacientes. Então, os pacientes devem ser avaliados contra riscos que eles possam apresentar. Quando o risco é baixo, preconiza um tratamento não medicamentoso por até 6 meses. Se após 6 meses não se conseguir controlar a pressão com tratamento não medicamentoso, então se institui o tratamento medicamentoso. Quando o risco adicional é médio, alto ou muito alto, deve-se, juntamente com o tratamento não medicamentoso, iniciar-se a terapêutica medicamentosa com drogas. Quais são alguns desses fatores de risco que devem ser considerados na avaliação dos pacientes hipertensos? Alguns desses fatores de risco são esses que estão apresentados nesse diapositivo. Para homens, a idade é um fator importante. Homens acima de 55 anos e mulheres acima de 65 anos, isso é um fator de risco importante. Tabagismo é um outro fator importante. Dislipidemias, como taxas de triglicérides acima de 150 milímetros por decilitro, ou taxa de LDL colesterol acima de 100, ou taxa de HDL abaixo de 40 milímetros por decilitro. A presença de diabetes mellitus ou uma história familiar positiva de doença cardiovascular em pacientes, em parentes com homens abaixo de 55 anos e parentes mulheres abaixo de 65 anos, isso é considerado uma história familiar positiva e são considerados um fator de risco cardiovascular adicional. Lesões de órgão-alvo, isso também é um fator de risco importante que deve ser avaliado nesses pacientes hipertensos no momento que a gente decide instituir uma terapêutica medicamentosa ou não. Alterações no eletrocardiograma com sinais de hipertrofia ventricular esquerda ou alterações no ecocardiograma com sinais de hipertrofia ventricular, aumento da massa de ventrículo, um Doppler de carótida com aumento da espessura médio-intimal da carótida, um índice tornozelo braquial menor que 0,9, uma depuração de creatinina estimada menor que 60 ml por minuto, ou um ritmo de filtração glomerular medida menor do que 60 minutos, a presença de microalbuminúria, ou uma relação albumina-creatina maior que 30 mg por grama, mostrando já alterações hipertensivas ao nível do rim, e, quando presente, uma velocidade de onda de pulso maior que 12 metros por segundo. Isso são lesões subclínicas de órgão-alvo que são considerados fatores de risco e que devem ser levados em conta na hora de decidir o tratamento desses pacientes. Outras condições clínicas associadas também devem ser observadas, como presença de doença cerebrovascular, como acidentes vasculares cerebrais, alterações da função cognitiva do indivíduo, a presença de indícios de doença cardíaca, como infarto, angina, aqueles pacientes que foram revascularizados ou que têm sinais de insuficiência cardíaca, pacientes que apresentam doença renal, como nefropatia diabética, ou que tenham já um déficit de função importante, pacientes que têm alterações no fundo de olho, como retinopatia avançada, a presença de hemorragias, exudatos, papiledema, pacientes que apresentam manifestações periféricas de doença arterial periférica, como claudicação intermitente, tudo isso são condições clínicas associadas que aumentam o risco desses pacientes evoluírem mal. Dessa maneira,
além da medida da pressão arterial, deve-se considerar a presença desses fatores de risco. Então, o indivíduo hipertenso, estágio 1, que tem esses níveis de pressão arterial até 159/99, se não tiver nenhum fator de risco, ele é considerado como risco baixo e, portanto, não há indicação de tratamento medicamentoso nessas circunstâncias, devendo-se instituir um tratamento não medicamentoso. Nós vamos ver em seguida algumas dessas medidas, e pelo menos durante 6 meses. Se em 6 meses não houver o controle da pressão arterial, aí sim se institui então uma terapêutica medicamentosa para esses pacientes. Entretanto, se esses pacientes apresentam fatores de risco, 1 ou 2 fatores de risco, ele passa a ter um risco moderado, ou se tiver mais de 3 fatores de risco, ou lesão em órgão-alvo, ou síndrome metabólica, ou a presença de diabetes, isso lhe confere uma situação de alto risco e, portanto, nessas circunstâncias, a terapêutica medicamentosa deve ser instituída conjuntamente com as medidas não medicamentosas do tratamento da hipertensão arterial. Os pacientes em estágios 2 e 3, em geral, eles necessitam, mesmo sem fatores de risco, necessitam de terapêutica medicamentosa. Quanto ao alvo terapêutico, essa é a 5ª diretriz brasileira de 2006 e esta é a 6ª diretriz brasileira de 2010 que está em vigor e que tem sido utilizada. Já houve uma diferença da última diretriz brasileira para a diretriz anterior. Então, o alvo, o nosso objetivo no tratamento dos hipertensos eram esses níveis pressóricos. Em 2006, o estágio 1 e 2 levar a pressão para baixo de 140/90. Pacientes hipertensos com risco cardiovascular alto ou muito alto, o objetivo era trazer para menor do que 130/85, aqueles com risco cardiovascular muito alto para 130/80, e aqueles hipertensos que tinham doença renal com proteinúria presente, o objetivo era trazer a pressão para abaixo de 125/75. Isso foi em 2006, isso foi modificado em 2010. Os hipertensos estágios 1 e 2 com risco cardiovascular baixo e médio, o objetivo, nosso alvo, era trazer a pressão arterial para baixo de 140/90. Hipertensos com risco cardiovascular alto e pacientes com 3 ou mais fatores de risco, diabetes, síndrome metabólica ou lesão em órgão-alvo, e pacientes com doença renal, com proteinúria acima de 1 grama, nosso objetivo era uma pressão arterial abaixo ou igual a 130/80. Isto é o que preconiza a 6ª diretriz brasileira e continua, como eu disse, em vigor ainda até no momento, uma vez que uma nova diretriz não foi elaborada. Entretanto, alguns estudos foram publicados nesse período. Eu vou mencionar nos próximos slides alguns desses estudos que têm impacto e que tiveram impacto nessa nova diretriz, o 8º Joint, recentemente publicado. Esse é um estudo, o estudo Valish, que avaliou hipertensão arterial sistólica em pacientes idosos, pacientes acima de 70 anos. Os pacientes que foram estudados, a idade variou de 70 até 84 anos, e dividiram esses pacientes em 2 grupos, um controle estrito e um controle moderado. O controle moderado, a pressão arterial menor que 150, e o controle estrito eram pacientes que tinham uma pressão arterial sistólica abaixo de 140 milímetros por mercúrio. Então, comparando esses 2 grupos, um controle moderado e o controle estrito, a gente observa aqui que ao longo do tempo, ao longo de 42 meses, houve uma diferença na pressão arterial, portanto, os 2 grupos tiveram um comportamento diferente em relação à pressão arterial sistólica e diastólica, portanto, um controle mais intenso da pressão no grupo estrito. Entretanto, se nós formos ver a incidência de eventos mórbidos nesses 2 grupos ao longo dos 42 meses, a gente verifica que não houve diferença na incidência de eventos mórbidos ao longo desses meses todos nos 2 grupos. Não foi diferente. Portanto, o controle estrito não trouxe uma menor incidência de eventos mórbidos nesse paciente. Outro estudo importante é o estudo ACCORD, publicado em 2010. Eram pacientes diabéticos, foram seguidos por, em média, 4,7 anos, quase 5 anos, em que a pressão foi controlada de maneira intensiva e de maneira padrão. Na maneira padrão, a pressão arterial era controlada para abaixo de 140 milímetros de mercúrio.
No grupo intensivo, a pressão arterial foi controlada para 120 milímetros de mercúrio, portanto, um controle muito mais intenso. Se nós formos olhar aqui a evolução desses pacientes para eventos mórbidos, cardiovasculares, a gente verifica que não houve diferença nos grupos com controle padrão e no grupo controlado intensivamente. A ocorrência de eventos foi semelhante, e se nós formos olhar a mortalidade por doença cardiovascular após anos, cerca de 8 anos, a gente verifica que as duas curvas são absolutamente superponíveis, portanto, o melhor controle da pressão arterial em diabéticos não trouxe uma menor mortalidade por doença cardiovascular. Um outro estudo, que é o estudo ASC, que avaliou pacientes negros com doença renal crônica num período bastante longo, de cerca de 10 anos em média, e pacientes foram submetidos ao controle intensivo da pressão, ou seja, uma pressão menor que 130/80, em comparação com o controle standard, que é um controle padrão de 140/90. Então a gente verifica que para os eventos como dobrar a creatinina basal ou morte, ou desenvolvimento de doença renal crônica, os dois grupos foram absolutamente semelhantes, não houve diferença no grupo intensivo comparado com o grupo padrão. A piora da creatinina, o dobro da creatinina ou o desenvolvimento de doença renal crônica foi semelhante também nos dois grupos, no grupo tratado intensivamente e no grupo tratado de maneira padrão. Então a gente verifica que não houve diferença nesses dois grupos em relação ao desenvolvimento de doença renal crônica ou morte, e, portanto, não houve maior benefício nos pacientes negros tratados intensivamente em relação ao desenvolvimento de doença renal crônica. Dessa maneira, baseado nesses estudos controlados, randomizados, o 8º Joint fez duas recomendações importantes. A recomendação 2 diz que na população em geral, menor do que 60 anos, deve-se iniciar o tratamento farmacológico quando a pressão arterial diastólica for maior do que 90 e reduzir para baixo desse nível, para baixo de 90. A recomendação 3 diz que na população em geral menor que 60 anos deve-se iniciar o tratamento farmacológico 140 milímetros de mercúrio e trazê-la para níveis abaixo deste valor, ou seja, 140 milímetros de mercúrio, e, portanto, não mais o alvo passa a ser diferenciado para algumas populações, sejam diabéticos ou portadores de doença renal, e, portanto, o limite, nosso objetivo de controle da pressão arterial passa a ser 140/90 para todas as populações. Aqui, então, a recomendação 4 diz que na população maior do que 18 anos com doença renal crônica deve-se iniciar o tratamento farmacológico quando a pressão for maior que 140/90 e deve-se controlar essa pressão para níveis abaixo desses valores e não mais para valores inferiores como preconizados por diretrizes anteriores. A recomendação 5 diz que na população maior do que 18 anos com diabetes mellitus também deve-se iniciar o tratamento farmacológico se a pressão arterial sistólica for maior do que 140 e a pressão diastólica maior do que 90, maior ou igual a 90, e deve-se reduzir a pressão arterial para baixo desses valores e, portanto, também não há um valor diferenciado menor de controle da pressão arterial na população diabética, como preconizava as diretrizes anteriores. Esta é uma das grandes diferenças desta última diretriz recém-publicada nos Estados Unidos em relação às diretrizes anteriores. Muito bem, quanto ao tratamento, que diferenças esta última diretriz tem em relação às diretrizes anteriores? Vamos falar um pouquinho de tratamento não medicamentoso. Algumas medidas não medicamentosas são importantes e têm impacto no controle da pressão arterial, como vocês vão ver. Essas são as mais utilizadas que têm efeito na redução da pressão arterial. Certamente o controle de peso, manter o peso na faixa normal, um índice de massa corporal entre um IMC entre 18,5 e 24,9, que é a faixa normal,
existe uma redução de 5 a 20 milímetros de mercúrio para cada 10 quilos de redução de peso. Portanto, a redução de peso pode corrigir hipertensões leves ou em estágio 1. O padrão alimentar, consumir uma dieta rica em frutas e vegetais e alimentos com baixa densidade calórica e baixo teor de gorduras saturadas e totais também é benéfico. Isso pode ter um impacto de redução de 8 a 14 milímetros na pressão arterial, o que é importante. Certamente a redução no consumo de sal é um fator importante, reduzir a ingestão de sódio para não mais que 2 gramas, o que equivale a 5 gramas de sal por dia, né? Isso também tem impacto na redução da pressão arterial. Moderar o consumo de álcool, deve-se procurar limitar o consumo de álcool para 30 gramas por dia de etanol para os homens e 15 gramas por dia para as mulheres. Isso também tem impacto na redução da pressão arterial sistólica. Exercício físico certamente é benéfico. Os pacientes hipertensos devem se habituar à prática regular de atividade física, deve-se preconizar pelo menos 3 vezes por semana, 30 minutos por dia, cada vez que se exercita. Isso tem um efeito benéfico, podendo reduzir a pressão arterial sistólica de 4 a 9 milímetros de mercúrio. Então essas são as principais medidas não medicamentosas que têm impacto no tratamento da hipertensão arterial, e certamente nós devemos preconizar estas medidas para os nossos pacientes antes da instituição de terapêutica medicamentosa, a menos que o paciente seja um hipertenso estágio 2 ou 3 e que tenha fatores de risco. Só para lembrar, esses são os medicamentos utilizados preferencialmente no tratamento da hipertensão arterial. Qualquer um desses medicamentos pode ser utilizado como monoterapia inicial no tratamento da hipertensão arterial. O uso de diuréticos, principalmente os tiazídicos, beta-bloqueadores, bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da enzima de conversão, bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina e inibidores diretos da renina também podem ser utilizados. A sexta diretriz brasileira, que é a última diretriz em vigor no país, de 2010, preconiza que se o paciente for classificado como hipertenso estágio 1 e tiver um risco cardiovascular baixo, pode-se instituir uma monoterapia com qualquer dessas drogas. Se o risco cardiovascular for alto, muito alto, deve-se combinar, então, 2 ou 3 antihipertensivos, assim como os hipertensos estágios 2 e 3, em geral, vão necessitar de combinações de medicamentos. E, como norma, deve-se aumentar a dose da monoterapia ou trocar a monoterapia, ou se não houver resposta, então pode-se acrescentar um segundo fármaco para o controle da pressão arterial. E, progressivamente, se a resposta for inadequada, pode-se acrescentar, então, outros antihipertensivos para o tratamento da hipertensão arterial. A diretriz norte-americana anterior, de 2003, preconizava nos estadios 1 de hipertensão arterial se iniciar com diurético tiazídico. Isto foi modificado na última diretriz, neste último consenso no 8º joint. A diretriz britânica preconiza que pacientes abaixo de 55 anos pode-se utilizar inibidores da enzima de conversão ou os inibidores do receptor da angiotensina 2 como drogas iniciais. Pacientes acima de 55 anos ou que sejam descendentes de africanos ou do Caribe, nesse caso de qualquer idade, esses pacientes de origem africana ou do Caribe, a droga de escolha não são os inibidores da enzima de conversão, e sim os bloqueadores dos canais de cálcio. Se não houver controle da pressão arterial, esses 2 grupos de fármacos podem ser associados, assim sucessivamente pode-se associar um outro. Se não houver o controle da pressão arterial com essa associação, pode-se associar um diurético, ou um alfa-bloqueador, ou um beta-bloqueador. É um tratamento que nós chamamos passo a passo, ou step by step, que é preconizado por essa diretriz britânica. O 8º joint, essa última diretriz americana, faz a seguinte recomendação, que é a recomendação número 6. Na população não negra, em geral,
incluindo pacientes com diabetes mellitus, o tratamento antihipertensivo inicial deve incluir qualquer uma dessas drogas, diurético tiazídico, bloqueador do canal de cálcio, inibidor da enzima de conversão ou bloqueador do receptor de angiotensina 2 e, portanto, é indistinto, pode-se utilizar qualquer uma dessas drogas na população não negra, incluindo pacientes com diabetes. A recomendação 7 desta última diretriz diz o seguinte: na população negra, incluindo pacientes com diabetes mellitus, o tratamento antihipertensivo inicial deve incluir diurético tiazídico ou bloqueador do canal de cálcio. Então, nesta população específica, portando ou não diabetes mellitus, a droga de escolha inicial é diurético tiazídico ou bloqueador do canal de cálcio. A recomendação 8 do oitavo joint diz que na população maior ou igual a 18 anos com doença renal crônica, o tratamento antihipertensivo deve incluir inibidor da enzima de conversão ou do receptor de angiotensina 2 para melhorar o desfecho renal. Isso se aplica a todos os pacientes com doença renal crônica, independentemente da raça ou da presença de diabetes mellitus. Finalmente, isso é um resumo, eu não vou passar em todos esse fluxograma, é para mostrar os pontos mais importantes deste último joint, do oitavo joint, dessa última diretriz norte-americana. Pacientes acima de 60 anos, o que se considera agora como o alvo de controle da pressão arterial é uma pressão arterial sistólica abaixo de 150 milímetros de mercúrio e uma diastólica abaixo de 90, diferentemente das diretrizes anteriores em que o alvo era 140 milímetros de mercúrio de pressão sistólica. Isso tem um impacto na hora de controlar esses pacientes, portanto há um enorme contingente de pacientes que deixam de ser hipertensos e passam a ser normotensos se nós considerarmos esse novo limite de 150 por 90. Para todos os outros pacientes abaixo de 60 anos, tenham diabetes, tenham doença renal crônica ou tenham as duas situações, o alvo terapêutico passa a ser 140 por 90. Houve uma simplificação, isso facilita o nosso objetivo, nossa memorização, qual é o nosso alvo terapêutico no tratamento dos hipertensos acima de 60 anos ou na população abaixo de 60 anos. Uma outra modificação importante é que na população negra, a droga de escolha inicial para o tratamento da hipertensão arterial são os diuréticos tiazídicos e os bloqueadores dos canais de cálcio. E eles continuam preconizando o tratamento baseado no passo a passo ou step by step. Então, quando não se consegue tratar com uma droga, deve-se potencializar, maximizar o uso da droga, associar uma segunda droga, se necessário associar uma terceira droga, reforçar medidas não medicamentosas da pressão arterial. Se com tudo isso nós não conseguimos ainda o controle da pressão arterial, pode-se associar uma quarta droga como beta-bloqueador ou antagonistas da aldosterona, e sempre reforçando as medidas não medicamentosas do controle da pressão arterial. Algumas associações são reconhecidamente eficazes, como os diuréticos tiazídicos com os bloqueadores do receptor da angiotensina 2, os diuréticos tiazídicos com os bloqueadores de canais de cálcio, os tiazídicos com os inibidores da enzima de conversão, os beta-bloqueadores com os antagonistas de canal de cálcio é uma associação válida e reconhecida como eficaz também. A recomendação e a última recomendação do oitavo joint, dessa última diretriz, diz o seguinte: o objetivo principal do tratamento é atingir e manter a pressão-alvo. Se esta pressão não for atingida em um mês de tratamento, aumente a dose da droga inicial ou adicione uma segunda droga de uma das classes da recomendação 6, tiazídico, bloqueador do canal de cálcio, inibidor da enzima de conversão ou bloqueador do receptor de angiotensina 2.
O clínico deve continuar até atingir a pressão-alvo. Se esta não for atingida com 2 drogas, adicione e titule uma terceira droga daquela lista. Não use inibidor da enzima de conversão associado a bloqueador do receptor de angiotensina 2 devido ao risco de hipercalemia que essa associação pode trazer. Se a pressão-alvo não for alcançada com as drogas da recomendação 6 por causa de contraindicação, antihipertensivos de outras classes podem ser utilizados. Referenciar o paciente a um especialista em hipertensão pode ser indicado para aqueles cuja pressão-alvo não foi obtida com essa estratégia ou para o manuseio de pacientes complicados e que uma consulta clínica adicional se faz necessária. Essa é a recomendação final do 8º joint. Isso aqui é um resumo dos pontos importantes que essa última diretriz traz. Então, pacientes acima de 60 anos, o alvo, novamente repetindo, é menor que 150/90. Em todos os outros grupos, tenham doença ou não, diabetes ou doença renal crônica, o alvo de controle da pressão arterial é menor do que 140/90. Lembrando que na população negra as drogas de escolha são o bloqueador de canal de cálcio e os diuréticos tiazídicos, com diabetes ou sem diabetes. E eu gostaria de finalizar com os 2 próximos slides dizendo o seguinte, que diretrizes e consensos, isso foi extraído de um artigo da Cleveland Clinic, que é um importante centro americano de medicina, em que, analisando este 8º joint, esse consenso, os autores terminam com essa mensagem que eu compartilho, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Diretrizes não são regras, enquanto elas provêm um arcabouço, sintetizando as melhores evidências disponíveis. Qualquer plano de tratamento deve ser formulado baseado nas características individuais do paciente, incluindo-se as comorbidades, estilo de vida, efeitos colaterais das drogas, preferências do paciente, os custos e a aderência ao tratamento. Tudo isso é importante para dizer o seguinte, que embora nós tenhamos as melhores evidências e diretrizes, o mais importante do médico que trata um paciente hipertenso é convencê-lo da necessidade do tratamento e conseguir a adesão desse paciente no tratamento da hipertensão. Este último diapositivo mostra o conhecimento da doença pela população. Estima-se que no Brasil, apenas metade, cerca de 52% dos pacientes hipertensos sabem que são hipertensos. A outra metade não sabe que são hipertensos. Esse quadro é um pouquinho melhor no mundo. Estima-se que cerca de 60% da população hipertensa no mundo saiba que tem hipertensão arterial. E, portanto, há um enorme contingente de quase metade dos hipertensos que desconhecem serem portadores de hipertensão arterial. Muito bem, desses que sabem que são hipertensos, quanto deles estão em tratamento? Estima-se no mundo que cerca de 35% deles apenas estão em tratamento. E, no Brasil, estima-se que daqueles que sabem ser hipertensos, apenas 13% desses pacientes estão em tratamento regular de hipertensão arterial. Mais ainda, e dessa pequena parte que está em tratamento da hipertensão arterial, quantos estão controlados? Apenas 26% deste pequeno contingente tem a pressão arterial controlada, enquanto que no mundo estima-se que mais da metade, cerca de 67%, estão controlados. Então, a nossa tarefa, no que se refere à hipertensão arterial, é conseguir convencer os pacientes da importância do tratamento e conseguir a adesão desse paciente ao tratamento para que ele controle a sua pressão e se previna das morbidades que podem advir da hipertensão arterial. Bem, era isso que eu queria apresentar para vocês, as últimas modificações que este último consenso, o 8º joint americano, trouxe no manuseio da hipertensão arterial. Ainda no Brasil está em vigor a 6ª diretriz de 2010, que eu mostrei para vocês. Portanto, ainda não foi elaborada uma nova diretriz baseada na diretriz europeia publicada em 2013 e nesta última diretriz norte-americana. O que deve acontecer nos próximos anos
mas esta atualização traz para vocês antecipadamente as modificações que esta diretriz norte-americana recém-publicada traz e o impacto que isto tem no manuseio dos nossos pacientes hipertensos. É isso que eu tinha para apresentar. Obrigado pela atenção.